vamos lá. Vamos falar sobre metas. O que é de fato uma meta? Qual a diferença entre meta e projeto? Como eu faço para definir uma meta? Como eu faço para acompanhar esse objetivo? Como eu sei que eu cheguei lá? Que eu já estou onde eu queria chegar? Tudo isso a gente vai falar aqui agora. E também vou conversar com você, eu vou te dar algumas dicas de ações que você deve tomar para que você saia hoje, ao final desse vídeo, você tenha definido todas as suas metas de curto, médio e longo prazo. Você vai entender já já sobre o que eu estou falando. E na prática, anotado, escrito, porque se não tiver escrito não é meta, escrito o que você quer, para quando é e como é que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Legal? Primeiro passo de tudo para você alcançar a sua meta é você decidir que você quer chegar lá. O Augusto Cury tem uma definição que eu gosto muito sobre metas. Ele diz o seguinte: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Já o Christian Barbosa, autor do livro A Tríade do Tempo, diz que algum objetivo ou sonho definido por escrito, de realização possível, importante e que você realmente queira alcançar, isso sim é uma meta. Essas duas definições de metas são as melhores que eu encontrei, as que eu mais gosto, na verdade. Então, com essa definição, eu começo a falar para você sobre o que é uma meta de curto, médio e longo prazo. Uma meta de curto prazo é uma meta que você define um período de tempo de até um ano para realizar. Da data atual até um ano, você tem que ter condições, você tem que reunir condições de realizar esse objetivo. Então, por exemplo, se você quer, você define como meta ser a principal referência em estética automotiva na sua região. Esse é um objetivo que eu considero possível de se realizar em um ano. Claro, tudo que eu falar aqui vai ter um pouco da minha experiência, vai ter um pouco das ações que eu tomei. Pode ser que você demore um pouco mais, pode ser que você consiga isso mais rápido, mas, via de regra, eu considero perfeitamente possível que, com um planejamento bem estruturado, você consiga, ao final de um ano, ser a referência na sua região. Pode ser no seu bairro, pode ser na sua cidade, pode ser no seu estado, depende do tamanho da cidade em que você mora, depende de onde você está, e aí você, a partir de um bom planejamento, você consegue estabelecer esse perímetro. Mas eu acho que atender as 3 principais concessionárias da minha região. Se você trabalha com revenda multimarcas, de repente você conseguir captar como clientes as 3 principais concessionárias da sua região é um objetivo que você pode estabelecer como uma meta de curto prazo, ou seja, que você vai conseguir realizar em até um ano a partir da data atual. Legal? Aumentar o volume de carros na loja em 50%. Eu estou lavando X carros por mês, eu quero aumentar em 50%. Então, isso eu acho que também, a partir de um bom planejamento, você consegue realizar. Então, veja bem, eu vou repetir para você que uma meta de curto prazo é uma meta que você consegue realizar em até um ano a partir da data atual. Legal? Então, essa é a meta de curto prazo. Eu vou seguir com você montando, nesse primeiro momento, o entendimento do que são esses objetivos e, à medida que a gente for conversando, você vai observar que é muito tranquilo, você vai sair daqui com a sua meta já definida. O que é uma meta de médio prazo? Metas com até 5 anos a partir da data atual. O que eu posso considerar como uma meta
de médio prazo? Criar um sistema de franquias da sua empresa que se chama XYZ Car Wash. De repente você precisa de um tempo maior para estruturar esse trabalho, para estruturar essa franquia. E aí você pode pensar numa meta a partir da data atual, em 5 anos, você conseguir estruturar essa franquia. Inaugurar 5 lojas próprias. Poxa, 5 lojas próprias. Aí eu já não estou nem falando de franquia. De lojas próprias. Cara, para você ter 5 lojas próprias, trabalhando com estética automotiva, você tem que ter uma empresa quase que autogerenciável. Porque você não pode estar em 5 pontos diferentes ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma estrutura muito bacana de tudo, de contabilidade, jurídico, pessoal, uma equipe bem treinada, uma maneira de monitorar tudo isso, bons indicadores. Isso demanda um bom tempo para você conseguir estruturar isso. Então, eu já considero como sendo uma meta de médio prazo você inaugurar 5 lojas próprias. Faturar 20 mil por mês. Eu acho que você pode faturar 20 mil por mês no primeiro mês. Você pode faturar 20 mil no primeiro ano. Mas, para muitos, faturar 20 mil reais por mês, estou falando de faturamento, né? Quanto de serviço que você vende. Faturar 20 mil por mês, para muitos, é um objetivo muito distante. Então, volto a falar do planejamento. Com um bom planejamento, você consegue saber o que é para você mais difícil ou mais tranquilo de realizar. Uma meta de longo prazo são metas que você vai precisar de mais de 5 anos para conseguir realizar, contando da data atual. E aí, vamos falar assim de coisas que você pode obter nesses mais de 5 anos. Comprar um terreno para construir a sede própria. Quando você vai comprar um carro, você pensa em meses. Quando você vai comprar um bem de raiz, quando você vai comprar um imóvel, as chances são que você pense em anos. 5 anos, 15 anos, 30 anos pelo sistema financeiro de habitação, se você quer comprar uma casa, por exemplo. Então, são objetivos que você precisa juntar dinheiro por muito tempo ou entrar no financiamento e ficar muito tempo pagando. Então, esse é um objetivo que muitas vezes pode durar mais do que 5 anos. É claro que você pode prosperar e em 2 anos, 1 ano, 3 anos, conseguir realizar esse objetivo. Mas para o efeito de entendimento do que a gente vai tratar, para que a gente entenda do que a gente está falando, é bom que a gente tenha alguns parâmetros. Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai demorar um pouco mais, mas para que você entenda, eu entendo também que quitar um imóvel é um objetivo que muitas vezes demora mais que 5 anos. Você comprou uma casa, quer quitar a sua casa, e muitas vezes você vai demorar mais que 5 anos para quitar. Então, se demora mais que 5 anos, é uma meta de longo prazo. Legal? Então, ação. Sempre que eu falar alguma coisa para você, eu vou imediatamente apresentar uma ação que você vai tomar para que você consiga avançar e sair daqui, como eu prometi, com as suas metas definidas. Legal? Então, qual é a ação desse primeiro ponto? Escolha a sua. Qual é a sua meta? Não deixe de fazer esse exercício. É indispensável para compreensão e realização das suas metas. No final pode ser que mude. Você fala uma coisa agora e lá na frente vai mudar. Mas você só vai ter clareza se você começar agora. Colocar no papel e caneta na mão, e coloca no papel qual é a sua meta. Legal? A escolha é sua. Se você não fizer agora, você não vai chegar ao final com um objetivo bem definido. Se você começar agora a escrever, eu garanto a você que até o final desse vídeo você vai ter as suas metas bem definidas por escrito. Legal? Vamos lá. A definição de meta, eu falei agora há pouco para você que a que eu mais gosto, né? Eu gosto do Augusto Cury e eu gosto do Christian Barbosa. E o Christian Barbosa diz o seguinte:
algum objetivo ou sonho definido por escrito. Por isso que eu falei para você e repito, se você ainda não pegou papel e caneta, dá uma pausa, vai lá, papel e caneta na mão e volta, porque essa meta tem que ser por escrito e já já você vai entender o motivo. Definido por escrito, de realização possível, importante e que você realmente queira alcançar. As metas, elas têm que ser pessoais. Elas devem ser traçadas por você mesmo, jamais por outras pessoas. O objetivo tem que estar ao seu alcance. Não adianta você estabelecer um objetivo que você dependa de outras pessoas para realizar. Tem que estar ao seu alcance. Por exemplo, eu quero emagrecer. Fui numa nutricionista, ela me escreveu uma receita, eu peguei aquele monte de receita, passei no supermercado, comprei tudo sem lactose, sem gordura trans, sem glúten, tudo natural, orgânico. Beleza, levei para casa e eu preciso preparar esses alimentos para minha dieta. Só que eu não sei preparar. Eu não sei fazer uma vitamina, eu não sei cozinhar, e eu fiz tudo aquilo porque eu estou contando que a minha esposa vai fazer para mim. Aí eu pergunto, você conversou com a sua esposa? Ela está de acordo? Ela vai participar? Porque se você depende dela para fazer e ela simplesmente não quer fazer ou não tem tempo para fazer, porque trabalha, tem filho, alguma coisa, você acabou colocando o seu objetivo na conta de uma outra pessoa. E isso vai dificultar e talvez até impossibilitar que você realize seus objetivos. Então, o objetivo deve estar ao seu alcance. É a história daquele advogado que tem um filho e quando o bebê nasce, ele fala: aqui nasce mais um advogado. Ele nem sabe se aquela criança vai querer ser um advogado. E de repente ele abriu o escritório dele contando com o herdeiro, que o herdeiro ia ajudá-lo nos negócios, que o herdeiro ia tocar o negócio quando ele se aposentasse, e o cara quer ser artista plástico, o cara quer ser jogador de futebol, ele não quer trabalhar no direito. Legal? Então, o objetivo é seu. Tem que estar ao seu alcance. As metas têm que estar escritas. Esse ponto é muito, mas absurdamente importante. Se ela não for escrita, não tem prova. Se ela não tiver escrita, pode ser que você não lembre dos detalhes. Você estabelece um objetivo, o tempo vai passando e você não lembra exatamente onde você queria chegar, por que aquilo era importante para você. Então, é importante que você escreva e leia constantemente seus objetivos. Tem um estudo muito bacana que eu vou compartilhar com você, que é esse aqui. Junte-se aos 3% que estão no topo. Em seu livro, O que não é ensinado na Escola de Administração de Harvard, Mark Comark refere-se a uma pesquisa realizada. Deixa eu mudar um pouco aqui para enquadrar, porque está fora da tela aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui para que você consiga ver. Mark Comark refere-se a uma pesquisa realizada em Harvard entre 1979 e 1989. Em 1979, a seguinte pergunta foi feita aos formandos do programa de MBA de Harvard. Você estabeleceu metas claras, por escrito, para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? Verificou-se que apenas 3% dos formandos tinham escrito planos e metas. 13% efetivamente tinham metas, mas não por escrito. E 84% não tinham qualquer meta específica, a não ser terminar o ano letivo e curtir o verão. 10 anos depois, em 1989, os pesquisadores voltaram a entrevistar as mesmas pessoas e constataram que os 13% que tinham metas não escritas estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% de estudantes que não tinham meta alguma. Mas o mais louco, o mais surpreendente desse estudo foi que os 3% de formandos que tinham metas claras por escrito, ao deixarem a faculdade, estavam ganhando, em média, 10 vezes mais
que os outros 97% de alunos juntos. A única diferença entre os grupos era a clareza das metas que haviam estabelecido para si ao se formarem. Isso aí está no livro Metas, de Brian Tracy. Olha que bacana. Isso, pesquisas, dados estatísticos, mostram que ao escrever uma meta, as chances de você realizar se potencializam de uma forma que apenas 3% das pessoas mais prósperas conseguem estabelecer essas metas e realizar. Legal? No caso, eu estou falando aqui da faculdade, mas isso você vai entender à medida que você escrever as suas metas, você vai começar a entender o porquê disso tudo que eu estou falando e por que eu considero tão importante começar por esse caminho. O resultado de uma equipe de trabalho, se você tem uma equipe de trabalho, se você tem funcionários, o resultado de uma equipe de trabalho é sempre superior quando a meta está visível, tem indicadores claros e é atualizada constantemente. Por escrito, visível, não é visível na mente da pessoa apenas, é visível na parede. Ele tem que chegar, ele tem que olhar e saber o que ele tem que fazer. Legal? Essas metas têm que ser claras e atualizadas constantemente. Uma outra coisa que é muito importante nas metas é que elas sejam possíveis. Eu não vou dar nenhum exemplo aqui específico, porque o que eu considero impossível pode ser tranquilo para você. Mas é uma situação que você tem que avaliar, você tem que observar. Se você está com um sonho e pode transformar esse sonho em um objetivo, ou se é loucura, se é teimosia. Porque há uma diferença muito grande entre ser persistente e ser teimoso. De repente você está sendo teimoso. Muitas vezes você está se enganando. Está enganando a sua família com uma teimosia que não tem nada a ver com o objetivo. Legal? Então, não confunda o possível com o impossível. Não confunda o difícil com o impossível. Legal? Uma meta, ela tem que ser importante. Porque coisas importantes mantêm a sua motivação. Se não é importante, é perda de tempo. Você sabe por que é perda de tempo? Porque se ela não é importante para você, as primeiras dificuldades você vai tropeçar e vai ter dificuldade para levantar. E vai tropeçar e vai ter dificuldade para levantar. E vai tropeçar de novo e vai desistir. Porque aquilo não é importante para você. Aquilo não está na veia. Não é o que faz você se movimentar. Não é a sua segunda camada. Aquilo que está por trás do desejo, da vontade, do sonho. Aquilo que faz você de fato acordar e falar, eu vou buscar. E cair e levantar e buscar de novo. Ela tem que ser importante. Se ela não for importante, é perda de tempo. Você vai passar um tempo enorme buscando aquilo, vai perceber que aquilo não é importante, vai desistir e todo esse tempo aqui pode ter sido perdido. Legal? Então, você deve buscar uma meta que seja importante. Ela tem que ser desafiadora, porque se ela não é desafiadora, ela não traz motivação. E outra coisa muito importante, se você já reúne hoje todas as condições de realização de uma meta, então não se trata de uma meta. Ah, eu quero aprender a polir. Isso é uma meta. Mas eu já tenho as máquinas, eu já tenho o local, eu já tenho o produto, eu já fiz um curso. Cara, é claro que você vai aprender. Você já reúne todas as condições. Então, se você reúne todas as condições, não é uma meta. Ela é um projeto. Se não existe a menor possibilidade de dar errado, é um projeto. Vamos lá continuar, porque agora tem o momento da ação. Diante de tudo que foi dito até aqui, eu convido você a voltar no item anterior
e reveja as metas que você definiu. Elas foram escritas, isso é bom, mas são pessoais? São possíveis de realizar? Elas são importantes para você? Pega o seu papel, onde você, no item anterior, anotou as suas metas e agora revise, reveja, uma a uma, o que é importante, o que depende exclusivamente de você e se elas são possíveis, se você é capaz de realizá-las. Legal? Não joga essa nota nem muito para baixo, nem uma nota muito alta. Trate com equilíbrio o que é possível para você realizar. Eu vou utilizar um método que é muito conhecido, talvez você conheça, talvez não, que se chama SMART, que foi desenvolvido pelo Peter Drucker, que é conhecido como o pai da administração. E ele usa essas siglas em inglês, né, para formar, né, o S é de específico, em inglês é específico, o M é de mensurável, o A é de alcançável, o R é de relevante e o T é de temporal. Ela tem que ter um tempo para se realizar. Uma meta específica é quando você responde a seguinte pergunta: o quê? O que é essa meta? Ela deve ser clara, não deixando dúvidas do que se trata. Então a pergunta da meta específica é o quê? O que é essa meta? Qualquer pessoa poderá visualizá-la e entender exatamente o que você quer. No caso da sua equipe, que eu falei agora há pouco, é muito importante que qualquer pessoa da sua equipe olhe para a sua meta e saiba exatamente o que você quer. Para ilustrar, se você não tem equipe, qualquer outra pessoa que olhar vai saber onde você quer chegar, mesmo que você não queira mostrar. Mas para ilustrar, é importante que você tenha a presença disso que eu acabei de te falar. Especificar significa detalhar ao máximo o que você deseja com a sua meta. É como tirar uma fotografia do seu pensamento. E aí detalhe, é detalhe mesmo. Já já eu vou te falar isso. Se não for específico, você não saberá se concluiu a meta. Legal? Vamos tratar que você tem como uma meta, eu já falei aqui, de ser referência, de ter um imóvel próprio para montar a sua loja, de conquistar clientes. Vamos tratar aqui que você quer comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, para que você torne essa meta o mais específico possível, você precisa definir que tipo de carro. Que tipo de carro você quer? É um carro de passeio? É um utilitário? Que tipo de carro você quer? Ele é novo? Ele é usado? Qual vai ser a cor? Lembra? Tem que ser específico. Seu carro vai ser que cor? Branco, prata, preto, vermelho? Qual a cor do seu carro? É uma fotografia. O carro que veio na sua cabeça é o carro que você vai colocar no papel. É como se tirasse uma fotografia do seu pensamento. Ele é mecânico ou ele é automático? Quais serão os acessórios? Ah, ele tem que ter câmbio automático, vidro elétrico, trava, som, alarme, sensor de estacionamento, tudo, 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 tudo. Você vai escrever, ou seja, o mais específico possível. É como uma visualização mental. As metas devem acontecer dentro de você. Primeiro, as metas devem acontecer dentro de você, de forma que você as veja, de forma que ela tenha clareza. Você tem condição de ouvir, você tem condição de sentir nos detalhes, para depois você transformar as suas metas em uma realidade física. Lembrando que se você precisar parar, dá uma pausa, mas continua exatamente de onde você parou, papel e caneta na mão. Vamos lá, porque uma meta ela precisa ser mensurável. E a pergunta nesse momento é: quanto? Ela deve poder ser medida de alguma forma, que são os indicadores. O que é delimitado pode ser medido. O que você não pode medir, você não tem como gerenciar. Se você não tem indicadores, você não tem como cobrar nada, nem de si, nem de ninguém. Porque você não sabe quais são os passos,
Quais são os indicadores? Como eu sei que eu estou no caminho certo se eu não tenho esses parâmetros? Você não tem como melhorar uma coisa que você não tem como medir. Imagina que você resolveu que vai virar um corredor, um atleta. Então você vai fazer uma prova de 10 quilômetros. E você quer correr 10 quilômetros, sei lá, em 50 minutos. Se você corre 10 quilômetros todo dia com um cronômetro desligado, você nunca vai saber se você está abaixo ou acima do seu objetivo. De repente você estabeleceu que quer correr 10 quilômetros em 50 minutos e você está correndo em 45. Você está correndo em 40, que é muito melhor do que você imaginava. Mas pode ser que você esteja correndo 10 quilômetros em 1 hora e 20. Por quê? Porque você estabeleceu a distância. Mas a sua distância só não basta, porque você tinha estabelecido que você queria correr em 50 minutos. Então, se você não ligar o cronômetro, se você não tiver indicadores que te mostrem que você está perto ou longe do seu objetivo, você não tem condições de saber se você tem como melhorar. Então, se eu estou correndo em 1 hora e 10 e passei a correr em 1 hora e 5, eu sei que eu estou no caminho. Por quê? Porque o indicador está mostrando que aquelas ações que eu estou tomando estão surtindo efeito. Por quê? Porque o meu tempo de corrida nos 10 quilômetros caiu. Nesse momento, ela deve ter condições de ser mensurável. E aí, a pergunta é quanto? Qual é o tamanho dessa meta? Ela tem que ser alcançável. Nesse momento, a pergunta é como? Ela deve ser desafiadora, mas ela tem que ser alcançável no tempo proposto. Se você estabeleceu uma meta de curto prazo, então você sabe que aquele objetivo tem que ser concluído em 1 ano, que foi o tempo proposto. Como eu vou alcançar essa meta? Aí você vai ter que elaborar um plano de ação. Isso é extremamente importante. E o legal é que nesse plano de ação você pode dividir um objetivo em pequenas atividades. Isso vai fazer com que alguma coisa grandiosa possa ser alcançada. Porque algo que é muito grande, às vezes pode te desanimar. Você pode achar que é o impossível de agora a pouco. E não é impossível. Ela só é distante. Mas se você fragmenta esse objetivo em objetivos menores, você vai ter condição de mensurar, que a gente acabou de falar, e vai ter condição de ver que aqueles indicadores estão sendo alcançados. Então, dividir um objetivo em pequenas atividades torna um objetivo enorme e inalcançável em algo possível. Ocorrem dentro de uma realidade possível. Não adianta colocar algo muito acima da sua realidade, que logo você vai desanimar. Se você entender que alguma coisa é impossível, rapidamente você vai desanimar. Pode apostar nisso. Objetivos possíveis te levam a descobrir maneiras de torná-los realidade. Quando você tem um objetivo e você entende que ele é possível, pode saber que você vai encontrar em você, em algum lugar, como você realizar esse objetivo. Se você entender que ele é possível, você vai encontrar uma maneira de realizar. Legal? Quando você identifica que um objetivo é possível, você desenvolve as atitudes, capacidades, habilidades e até a capacidade financeira para alcançar. Você vai perceber que anteriormente estava negligenciando as oportunidades que te aproximavam da sua meta. Quando você não tinha a sua meta bem definida, por escrito, com a total clareza que a gente falou, e aí, neste momento, é que é muito importante a riqueza de detalhes. Lembra? O carro, quais são os acessórios, qual a cor do carro, tudo. Lembra disso? Então agora, se você definiu, por exemplo, que você quer um carro vermelho, você vai sair na rua e tudo que você vai ver na rua são carros vermelhos. Os carros vermelhos, nenhum vai passar despercebido. Por quê? Porque agora a sua mente entrou num estado de atenção focada para aquele objetivo. Qualquer oportunidade que esteja conectado com a sua meta não vai passar despercebido aos seus olhos. O que passar na sua frente, você vai imediatamente identificar como sendo parte do seu objetivo. E aí
você vai, com isso, reunir condições de continuar caminhando na direção certa. A meta tem que ser relevante. Nesse momento, a pergunta é por quê? Por que que eu quero realizar essa meta? Eu quero ou eu preciso? Porque muitas vezes você não faz o que você precisa. Você faz o que você quer. De repente, uma pessoa, um fumante, eu preciso parar de fumar. Ele precisa parar de fumar. Fumar faz mal para a saúde, mas ele consegue parar de fumar? Muitas vezes ele não quer. Ele sabe que precisa, mas ele não quer. Então, a pergunta é por quê? Por que que eu quero realizar essa meta? Deve ter um propósito, um motivo que te faça seguir em frente. Eu considero esse item o mais importante de todos. Por que isso é importante para mim? Por que eu quero realizar essa meta? Por que eu vou investir meu tempo nesse objetivo? Eu estou disposto a pagar o preço? Cara, eu quero ser o top detailer do Brasil. Eu estou disposto a pagar o preço? Trabalhar, sentir dor nas costas, às vezes trabalhar até mais tarde, porque tem prazo para entregar, mas tem que ser com qualidade, porque você quer ser o top detailer, você quer ser um profissional nível A, então você está disposto a pagar o preço. Muitas vezes achamos que fazemos algo por um motivo, mas na verdade existe uma segunda camada, um propósito maior. E você deve buscar qual é o seu propósito, o que faz você se movimentar. Ah, eu quero montar uma estética automotiva, cara, porque eu quero viver disso, é a minha paixão e eu quero ganhar muito dinheiro. É o dinheiro que te move? Pode ser que o seu objetivo seja outro, não sei. De repente você precisa do dinheiro porque quer casar. Você precisa do dinheiro porque quer construir uma casa. Então você precisa do dinheiro. Mas não é o que você quer. Você não quer o dinheiro. Você quer o que ele te proporciona. Então você precisa saber qual é essa segunda camada. Uma meta é temporal. Nesse momento, a pergunta é quando? Para quando é essa realização? Você deve ter um prazo bem definido para o alcance do seu objetivo. Uma meta é um sonho com data para acontecer. Tem que ter dia e hora para acontecer. Se não tem data para acontecer, pode ser que simplesmente ele não aconteça. Pode ser que ele não aconteça. Você tem que saber que dia, mês e ano vai acontecer a realização daquele seu objetivo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: sabe quando você encontra na rua uma pessoa que você não vê há bastante tempo, sei lá, um colega de escola, ou colega do bairro, você se mudou e encontrou aquela pessoa. Opa, e aí, cara, bacana? Pô, tudo bem, legal, cara. E você? Pô, o que você tem feito? Ah, isso, aquilo, não sei o quê. Pô, e aí, a galera? Tem visto fulano, tem visto Beltrano? Pá, pô, vamos marcar da gente se encontrar. Vamos marcar da gente se encontrar. Sabe quando isso vai acontecer? Eu costumo dizer que ele vai acontecer no 8º dia da semana. Vamos marcar é o 8º dia da semana. Ele nunca vai acontecer. Então, se você quer realmente reencontrar sua galera, pega o telefone, pega o contato, WhatsApp, o que for, e combina com a galera, liga, marca dia, hora, já vê onde vai ser, quem é que vai fazer. Entende? Tem que ter hora para acontecer. Tem que ter dia para acontecer. Senão, vira o 8º dia da semana e com isso as chances são que nunca aconteça. Qual é a ação? O que você vai fazer agora para continuar avançando na construção das suas metas? Estabeleça uma meta baseada em todos os passos da meta SMART. Você quer comprar um apartamento? Então, a meta ela tem que ser específica, lembra? Então, que apartamento é esse? Eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, com 2 vagas de garagem, frente para o sol da manhã, lazer completo, próximo ao meu trabalho. Legal? É específico, bem específico. Ela é mensurável, lembra? Então, vamos lá. Ele custa 400 mil reais. Então, se eu der uma entrada de 50 mil, mais 48 parcelas de 3 mil durante a obra, e eu consigo financiar o saldo devedor pelo sistema financeiro da habitação, enfim, você sabe
Estou dando um exemplo aqui, poderia ser qualquer outro, tá? Mas ele é mensurável. Por que que é mensurável? Porque para você tornar essa meta alcançável, você tem que saber medir. E para isso você precisa de indicadores. Quais são os indicadores de que você está no caminho certo para conseguir comprar esse apartamento? Eu preciso vender um carro, porque com isso eu vou ter o dinheiro do sinal. Se você depende da venda de um terreno ou da venda do seu carro para conseguir o dinheiro do sinal para dar entrada no seu apartamento e você simplesmente não anunciou o seu carro ou o seu terreno, então já é um indicativo de que você não está no caminho certo. Então, eu quero comprar um imóvel, eu preciso vender o meu carro, eu preciso anunciar esse carro. Esse já é um indicador. Tem uma renda familiar de 10 mil, 15 mil, 5 mil, enfim, 11 mil reais para ter o meu cadastro aprovado pela construtora. Lembra? No exemplo aqui, eu falei que você vai usar recurso do Sistema Financeiro de Habitação. Você vai financiar o saldo devedor desse apartamento. Mas para você conseguir lá na frente financiar o saldo devedor desse apartamento, você tem que saber quais são as regras do jogo. Se você não tem a renda necessária para fazer esse financiamento, então você já tem clareza de que o banco não vai aprovar o seu cadastro, não vai aprovar o seu crédito. Isso são indicadores. Você buscar reunir as condições para alcançar aquele objetivo. Ela tem que ser alcançável, né? Você tem que fazer um planejamento. Então, o que eu falei, se você quer vender o carro, você tem que anunciar. Entra lá no site de compra de automóveis, reunir a família. Você não pode contar com... O objetivo é seu, lembra? O objetivo é seu. Então, se você tem, sei lá, 2 carros em casa, precisa vender um para comprar o apartamento, você precisa reunir a sua família. Conversar, de repente, com a sua esposa. E aí, como é que vai fazer para pegar as crianças na escola? A gente está com um carro só e eu preciso do carro para trabalhar. Como é que a gente vai fazer para pegar as crianças na escola? Tem que levar a criança no inglês. Como é que vai fazer com um carro só? Então a sua família tem que participar disso. Não adianta só contar com o outro, não. Você tem que participar o outro. Legal? Para tomar a decisão a partir de uma combinação. Já houve uma combinação, já houve um entendimento. Então você sabe que você pode tomar aquelas atitudes. Legal? Como eu falei aqui, algumas economias podem ter que ser feitas. E aí a sua família também vai participar. Ó, aquela pizza do fim de semana, que a gente ia a cada 15 dias, a gente vai uma vez por mês. Eu preciso economizar para realizar esse objetivo. Entende? Então, todos esses são indicadores de que você está no caminho certo. O ideal aqui é você definir uns checkpoints. São os pontos de checagem. Você quer juntar 100 mil reais. Você não vai chegar a 100 mil reais sem passar por 1.000, por 20 mil, por 50 mil, por 100 mil. Ela tem que ser mensurável. Você vai montar esses objetivos sabendo, pô, 100 mil é muito dinheiro. 1.000, de repente, não é tanto dinheiro assim. Depois que você tem 1.000, pode ser que 5 não seja tanto dinheiro assim. E aí, quando você tem 5, pode ser que 10 não seja tanto dinheiro assim. E você vai montando objetivos menores para alcançar algo maior. Como é que você faz para tornar as metas mais eficazes? Você tem que escrever a meta de forma positiva. Você quer emagrecer? Aí você escreve na meta assim: não deixar de ir na academia. Isso não é positivo. Positivo é ir à academia e não deixar de ir à academia. Tá claro para você? Então, escreva suas metas de forma positiva. Utilize verbos de ação. Ser a principal referência, captar 3 concessionárias de maior porte da região, enfim, são verbos de ação. Ser, fazer, realizar, conquistar, é ação. Se o objetivo estiver grande demais, você segmenta e aí faz esses checkpoints, esses pontos de checagem. O que são os checkpoints? Checkpoints eu tirei, eu gosto, né? A gente gosta de carro, eu gosto de automobilismo, e no rally tem um piloto e tem um navegador. E o navegador vai falando para o piloto
por onde que ele tem que passar, por onde que ele tem que ir. E eles sabem que eles estão no caminho certo quando eles alcançam os pontos de checagem. Então a organização sabe que ele está no caminho certo e eles sabem que eles estão no caminho certo quando eles chegam nesses checkpoints, que são esses pontos de checagem. Então, se o objetivo estiver grande demais, você segmenta, você fragmenta esses objetivos do tamanho que você entenda que é capaz de realizar. É muito legal também você fazer uma visualização mental. Então é legal você adicionar fotos, recortes de jornais, folhetos, imagens no protetor da tela do seu computador, no seu celular, para você ir relembrando, porque aquilo é importante para você, lembra? Você vai sempre relembrando o que é importante para você e por que você está pagando aquele preço para chegar onde você quer. Eu também acho que o sigilo pode ajudar, não falo isso por superstição, nem por nada, acho que você só deve participar o seu objetivo, você só deve dizer as suas metas para quem faz parte delas. Se não é assim, eu entendo que não vale a pena você ficar verbalizando isso. Isso é uma coisa sua, é você que tem que ler as suas metas, é você que tem que buscar os seus objetivos e dividir isso com quem faz parte dele. Para você tornar as suas metas mais eficazes, é muito importante que você seja grato. Tenha gratidão pelas pessoas que fazem parte do seu objetivo e estão te ajudando, pelas conquistas que você teve. Seja grato pelo seu dia, seja grato por reunir as condições para continuar caminhando. É muito importante. Tudo que você vê, ouve ou sente à noite, imediatamente antes de dormir, é processado em primeiro lugar pelo seu cérebro. Cara, isso aí foi num livro do Gilbert Chaves que eu vi. E fez muito sentido para mim. Então, se você quer manter a sua mente positiva, busque à noite, antes de dormir, algumas coisas que sejam positivas. Ah, eu assisto o telejornal e vou dormir. Violência, confusão, morte, corrupção. As chances são que a sua mente vai ficar processando aquilo e você às vezes acorda mal-humorado, acorda indisposto, dormiu mal, teve um pesadelo e não sabe por quê. Pode ser que a resposta seja naquilo que você observou imediatamente antes de dormir. Então eu convido você a ler um livro, assistir um vídeo, uma aula bacana de um tema que te interesse, tira coisas ruins, conversas que não vão te agradar, que não vão te levar na direção do que você quer. Busque coisas mais positivas para você dormir mais leve, dormir mais tranquilo e acordar mais bem disposto. Não confie em mim, não. Vai lá e faz, depois você me fala. Agradeça por 3 atitudes realizadas ao longo do seu dia que te aproximaram ainda mais da sua meta. É muito importante isso. E programe o dia seguinte. Verificação das metas. Seus sonhos devem ser congruentes com benefícios para toda a sua vida. Você imagina algum problema ou dificuldade que pudesse surgir caso você já tivesse alcançado a sua meta? Exemplo, você precisa trabalhar demais. Você estabeleceu dentro da sua meta lá, você definiu que o prazo é muito curto. Algo que normalmente as pessoas demoram 5 anos para realizar, você quer realizar em 1 ano. E para isso você teve que dedicar muito mais tempo de trabalho. E você alcançou o seu objetivo. Só que isso pode te causar um problema. De repente você ficou longe dos seus filhos. Sua esposa sentiu falta de você. Você não está conseguindo se alimentar direito. Você não está fazendo uma atividade física. Está dormindo pouco. Você imagina algum problema ou dificuldade que pudesse surgir caso você já tivesse alcançado sua meta? Existe alguma parte dentro de você que não concorde com essa meta? Ah, eu quero aumentar o volume. Um dos exemplos que eu dei foi aumentar em 50% o volume de carros lavados. Aí você entra num esquema de licitação fraudulenta para atender algum órgão público. E você tem como o valor a honestidade. Então pode ser que dentro de você, você não está concordando com a sua meta.
Porque o caminho que você escolheu para realizar não está de acordo com seus valores. O que o impediu de ter criado essa meta no passado? Você já desejava isso, mas não colocou como objetivo. Por quê? Você não reunia as condições para começar e agora reúne? Você não tinha clareza e agora você tem clareza? O que o impediu de ter criado essa meta no passado? O que você teria perdido se tivesse feito essa mudança naquele tempo? Ah, se naquele tempo eu tivesse me dedicado o tanto que eu posso me dedicar hoje, eu não teria tido condições de me formar. Eu, trabalhando o que eu trabalho hoje, eu não teria tido condições de me formar na faculdade. Então, naquele momento, eu não fiz porque algumas coisas me impediam de ter tempo disponível para realizar. Ao alcançar esse objetivo, todas as pessoas e situações da sua vida mudarão de forma positiva para você? Não. A minha esposa vai sentir muito a minha falta. Então, assim, é positivo para mim alcançar o objetivo que eu estou buscando, mas não é o preço que eu quero pagar. Então, você tem que verificar se as suas metas elas estão conectadas com a sua vida e os seus objetivos. Legal? E para que as suas metas sejam conectadas, elas devem estar conectadas com os seus valores, com a sua missão de vida, com os seus papéis e seus relacionamentos. Quais são os seus papéis? O seu papel de pai. Você ficou muito ausente e não conseguiu cumprir o seu papel de pai. Não conseguiu cumprir o seu papel de filho. Faz 15 dias que você não visita a sua mãe. Então, elas têm que estar conectadas com os seus valores. Com os seus valores. Eu não aceito participar de uma licitação fraudulenta, mesmo que isso aumente em 50% o volume de carros que eu lavo. E isso é meu objetivo, mas não faz parte dos meus valores entrar numa licitação fraudulenta. Ela tem que estar conectada com a sua missão de vida. Sua missão de vida. Eu estou dando essa aula para você aqui agora porque faz parte da minha missão de vida. Eu gosto de dividir conhecimento. Eu gosto de fazer carro. Eu gosto de gravar vídeo. Eu gosto de transmitir conhecimento. Isso é a minha missão. Então, não há problema nenhum. Eu estou gravando aqui para você num domingo, que eu podia estar fazendo alguma outra coisa, e eu estou aqui me divertindo, gravando com você. E não vai me impedir de ser pai, que quando eu desligar essa câmera, eu vou pegar o meu skate, do skate do meu filho, e a gente vai para a praça. Porque ele gosta. A gente vai andar de bicicleta com a minha esposa e com ele. A gente tem feito isso. A gente gosta. Então, está afetando algum dos meus papéis? Você deve se fazer essa pergunta. Seus relacionamentos, pai, mãe, filho, entende? Então, elas têm que estar conectadas com a sua vida, têm que estar conectadas com os seus valores. Estabelecer metas conectadas com a sua identidade torna o processo muito mais empolgante e muito mais relevante. E para finalizar esse nosso bate-papo aqui sobre metas, você deve se lembrar, você deve estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Talvez não seja possível ser tão específico em relação a metas muito distantes, como o que fazer aos 70 anos, quando você de repente tem 32, mas uma visão de longo prazo é essencial. Ela te dá um norte, ela te dá um caminho, uma direção. É como se fosse uma bússola interna, é como se você soubesse que você está caminhando na direção certa. Isso pode mudar, né? Afinal de contas, a diferença é de 40 anos de realizações, você pode mudar até seus valores, suas necessidades e buscar outros objetivos. Mas sabendo que você vai ter que fazer pequenos ajustes, porque o caminho já foi definido. E aí, se você quer fazer alguns ajustes, eles ficam muito mais suaves, muito mais tranquilos de serem realizados, certo? É importante dizer que as metas, elas não são imutáveis. Se daqui a 5 anos você entender que não quer mais comprar um apartamento, e sim comprar um galpão para ter a sede própria da sua empresa, você tem o poder de apagar tudo que você acabou de fazer.
você pode apagar e fazer de novo. Legal? Então é isso. Eu espero verdadeiramente ter contribuído para que você vá em direção ao seu próximo nível. E aí, com metas bem definidas, você vai ter condição de buscar um planejamento muito mais seguro para que você vá em direção, de fato, ao seu próximo nível. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada do que é publicado aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo nível.